Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, que eu vou dar seguimento aí à nossa aula aí do oitavo ano, tá? A gente vai começar hoje mais um sistema que a gente vai estudar. Na semana passada a gente encerrou o digestório e agora a gente vai dar seguimento ao sistema respiratório, tá bom? Vamos chamar um pouquinho de respiração. Então, para isso, o que a gente precisa primeiro entender? A gente precisa primeiro entender o que seria a respiração. A respiração é um processo involuntário, acontece você querendo ou não, tá? Inconsciente. Você não pensa para isso fazer. Ah, vou respirar. Ah, não vou. Não funciona assim. E ela pode acontecer em dois níveis. Ou ela acontece microscopicamente dentro da célula, ou ela acontece a nível do organismo. Então, por exemplo, dentro da célula a gente tem a mitocôndria, que a gente já estudou essa organela, né, lá no início do ano. A gente viu que essa organela ela é responsável pelo processo de respiração celular. Então, quando a gente fala respiração celular, é aquele processo que acontece dentro da célula, tá ok? Que é feito pelas mitocôndrias, é uma organelazinha que tem dentro da sua célula. Nesse processo, olha aqui, ó, entra, né? Eu vou gastar, eu vou utilizar oxigênio e glicose, que é o alimento que a gente usa, né? E vai sair, vai ser produzido disso energia, para a gente poder fazer tudo, tá? Água e gás carbônico. Já a nível do organismo, esse processo de respiração a gente vai estudar pelo sistema respiratório, tá bom? Que está aí muito em voga por conta do Covid, né? Então vamos começar a estudar hoje os órgãos e semana que vem a gente estuda melhor o processo de troca respiratória. Então vamos ver aqui o caminho percorrido pelo ar no corpo humano. Ó, o ar vai entrar pelo nariz, vai passar pela faringe, laringe, traqueia, pelos brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Repara que, olha só no desenho, os brônquios, né, uma parte deles ali, os bronquíolos e os alvéolos, já fazem parte do pulmão. O pulmão é o principal órgão ali que a gente vai pensar em relação ao sistema respiratório, tá? Então repara pelo desenho, olha só, como todo o caminho que o ar tem que passar, vindo lá pelo nariz, ok, a gente respira muito pela boca também, né? De maneira errada, vou dizer por que daqui a pouco. Mas a gente respira muito pela boca. Mas o ar passa lá pelo nariz, ele passa lá por faringe, que também estava no sistema digestório, faringe, tá? Faringe, laringe, desce para a traqueia, vai para os brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, tá bom? Esses são os órgãos do sistema respiratório que vão auxiliar na capturação do oxigênio, né, levando até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar, tá bom? Então a gente vai falar da respiração pulmonar especificamente, tá? Quero que você copie, eu vou dizendo aos poucos o que eu quero que você copie, tá bom? Então esse primeiro aqui, não precisava copiar não, copia esse aqui, que é um resumão. Se você conseguir fazer o desenho, ótimo. Se não conseguir, tem problema não, tá? Depois quando a gente voltar eu arrumo um desenho para você. Então vamos lá. Eu vou marcando o que eu quero que você escreva para mim no seu caderno, tá? Então vamos lá. Começa aí pelo primeiro órgão. Nariz. Escreve aí, nariz ou fossas nasais. As cavidades do nariz são formadas por um tecido cheio de cílios e cobertas por muco. Ok? Pode copiar isso aqui tudo, problema nenhum. São os locais de entrada e saída de ar do organismo, realizam aquecimento, umidificação e filtração do ar. Olha só, se eu te perguntar para que servem esses pelinhos, olha os meus pelinhos, ó, todo mundo tem pelinho, ó. Ih, pode ser uma meleca. Não tira print. Se eu te perguntar para que servem os pelinhos do nariz, você tem que responder para mim que é o seguinte: esses pelinhos eles ajudam a filtrar o ar. Porque o ar, ó, pensa que isso aqui são os pelinhos. Quando o ar vem todo carregado, cheio de poeira, cheio de sujeira, cheio de coronavírus, a ideia desses pelinhos é que eles consigam interromper, filtrar, né? Dificultar a passagem de moléculas maiores, moléculas que sejam mais perigosas, que não é interessante a gente respirar, fumaça, gás carbônico, tá? Agora, o muco também ajuda a isso. O processo de meleca, olha aqui, ó. Aqui, uma meleca, ó. Tá vendo a melequinha? É. Viu? O processo de você formar meleca é o processo de você formar muco. Esse muco acontece por causa disso, por causa de todo esse ar carregado, esse ar poluído que a gente faz uso, fazendo com que uma luz iluminando aqui, divina, né? Maravilhosa, é Deus que está iluminando a gente. Então, fazendo com que, né, forme a meleca por causa do muco e substâncias aí do ar poluído, tá bom? Em seguida, a gente vai descendo o ar para faringe. A faringe serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar, né? Então, está em dois sistemas a faringe, no sistema digestório e no sistema respiratório.
tá bom? A faringe vai terminar na laringe, que a gente vai ver aqui agora, olha só. A laringe está abaixo dela, olha aqui, ó. Faringe, ok? E aqui do ladinho a gente vem para a laringe. Aqui, entre a faringe e a laringe, a gente tem uma portinha que a gente chama de epiglote. O que é essa epiglote? É uma estrutura que ela vai bloquear a entrada de alimentos para o sistema respiratório. Então, por isso que não é interessante você falar e comer ao mesmo tempo, porque toda hora você pode engasgar, porque aí o ar tem que ir para a laringe, ele não tem que ir para esôfago, né? Mas se o ar for para o sistema digestório, não tem problema nenhum, você vai fazer um arrotinho bem sem educação. Agora, se o alimento for parar para a laringe, aí você pode ter um quadro de asfixia, aí você tem que fazer aquela manobra assim, né, que tu pega aqui, ó, no peito aqui, para o alimento poder voltar. Tá? Então essa epiglote, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A epiglote estaria aqui, mais ou menos. Ela fecha para que o alimento siga direitinho para a faringe, tá? Não caia para o sistema respiratório. E também tem as pregas vocais, que ajudam no processo de produção de sons, tá bom? Descendo mais, a gente tem a traqueia. Você consegue ver, tocar na traqueia. Esse órgão aqui, ó. Ele é cheio de disquinhos, cheio de anéis cartilaginosos, que a gente chama, tá? Além disso, lá na traqueia também você tem vários cílios e mucos. Olha aqui, ó, botei aqui para você ver, tá? Tem vários cílios e mucos que auxiliam no mesmo processo que tem no nariz, por exemplo, para filtrar o ar, para parar ali substâncias que não sejam interessantes chegar no pulmão. Então, por exemplo, o pulmão o sistema respiratório de uma pessoa fumante, seja fumante ativo, que é quem fuma de verdade, e o passivo, que é quem mora, quem convive com pessoas que fumam, né, inalando essa fumaça, geralmente essa parte aí de cílios e muco pode estar toda comprometida, porque a fumaça, né, esse ar quente acaba queimando, enfim, impedindo, né, destruindo esses cílios. Então, a função desses cílios e do muco é exatamente auxiliar no processo de filtração do ar, tá bom? As impurezas se aderem ao muco e os cílios removem o muco com impurezas em direção à faringe. Da laringe, o ar passa para a traqueia, que se bifurca nos brônquios. Então ele vai descendo aqui traqueia para se bifurcar. Bifurcar é ir para dois caminhos, tá? Que são esses dois caminhos? Pulmão direito, meu lado direito é esse aqui, pulmão esquerdo. E aí vamos ver o que dá esses caminhos. Olha só, a traqueia aqui, presta atenção, que a traqueia aqui ela está dividida em duas, para brônquios de um lado, brônquios do outro. O que são os brônquios? São duas ramificações da porção final da traqueia que vão penetrar nos pulmões. Então é como se fosse um cabo de ligação da traqueia até o pulmão. Já os brônquios são as ramificações dos pulmões. Então pensa que os brônquios seriam dois braços, que vai um para cada lado. Tá? Dos braços eu tenho que sair dedos. Né? Desses dedos a gente chamaria eles de bronquíolos, porque são ramificações dos brônquios, que seriam os braços. Tá? Então os bronquíolos são ramificações que vão terminar nos alvéolos pulmonares. Ambos apresentam a mesma constituição da traqueia, né? Sendo de tecido cartilaginoso, que a gente chama. Tá? Cheguei nos alvéolos, é onde vai acontecer a mágica. É onde, não é mágica, é ciência. É onde vai acontecer a troca gasosa, que a gente chama de hematose. A gente vai falar melhor dela na próxima aula, mas só para você já saber, hematose é a troca de gases. Eu vou inspirar, botar para dentro oxigênio, e eu vou expirar, botar para fora gás carbônico, tá? Então é nos alvéolos que vai ter essa troca de gás carbônico pelo oxigênio, que é chamada de hematose. Os alvéolos, eles são todos cheios de vasos sanguíneos, bem irrigados, porque é no sangue que vão estar esses gases, tá? Mas a gente vai ver isso melhor na próxima semana, tá ok? Certo? Então a gente viu aqui o sistema respiratório, vou voltar aqui, ó. O ar entra pelas cavidades nasais, mucos e cílios para filtrar, desce lá pela faringe, que é comum ao sistema respiratório, vai para a laringe, da laringe desce pela traqueia, da traqueia vai para os brônquios, dos brônquios para os bronquíolos, dos bronquíolos para os alvéolos pulmonares, tá bom? E aí botei esses 5 exercícios aqui para você fazer para mim. Para que serve a mitocôndria? Qual órgão está presente nos dois sistemas? O que é hematose?
para que servem o muco e os cílios e qual é a função da epiglote. Tudo que a gente viu e eu falei é beça. Tá bom, gente? No mais, olha só, espero que esteja tudo maravilhoso com vocês, tá? A gente vai se ver daqui a pouquinho na aula online, se você não me viu ainda, pra gente tirar mais umas dúvidas. Tá bom, meus amores? Ó, um grande beijo.